Olá, tudo bom, pessoal? Nós estamos aqui hoje um pouco atrasados, mas foi um dia bem cheio, bem corrido para nós, e estamos chegando aí aos finalmente do simpósio. Amanhã, no começo da tarde, termina o simpósio, e estamos aí, né? Bastante novidade para vocês, bastante coisa acontecendo. E vamos... Hoje não foi um dia muito com muitas novidades, né? Foi um dia mais novamente de desenvolvimento de estudos, de aplicação, né? E foi um dia também de falar um pouquinho sobre tecnologia. Então, logo na parte da manhã, nós tivemos uma aula bem legal sobre o Nuidexa, que, assim, as aulas, elas estão sendo muito diretivas, não. Elas são apenas aulas com conceitos informativos que podem ser utilizados. Então, em relação ao Nudexa, que é um medicamento que melhora os sintomas bulbares, né, que é aquela labilidade, aquelas alterações que a gente chama de sintomas bulbares mesmo, cialorreia, essas coisas, voz. Eles fizeram uma análise utilizando o Nudexa e fizeram uma análise por um componente num computador, um software de computador, mostrando que uma quantidade de pessoas que utilizavam o Nudexa tinham uma manutenção da qualidade vocal. Na verdade, teve até uma carta que ele postou de uma paciente colocando que, apesar do marido dela ter falecido, ele acabou conseguindo conversar até o final. Então, isso foi legal, apresentou, mas assim, muitos questionamentos, né? Os outros pesquisadores questionaram, porque isso é uma coisa que não pode ser avaliada apenas por um software, né? E não... melhorou o número de palavras, quantas palavras a pessoa falava por minuto e tal, mas ele não avaliou outras coisas. Por exemplo, ele não teve uma avaliação da LSFR-FD-Digma, ele não teve os parâmetros respiratórios da LSFR. Então, acabou sendo um pouquinho criticado o trabalho dele. E aí, depois desse trabalho, nós tivemos um trabalho muito legal. Só para lembrar, o Nuedexta é um medicamento que já existe há alguns anos, não é um medicamento novo. É um medicamento que no Brasil... Hidroprofano. É um medicamento que no Brasil não é vendido. Muitas pessoas no Brasil usam de alguma forma, conseguem um dos componentes, se eu não me engano, vende na Argentina, o outro acho que vende na Holanda, e desta forma várias pessoas no Brasil acabam utilizando, pois tem amigos que conseguem trazer um dos componentes da Holanda e outro dos componentes da Argentina, e juntando os dois componentes, acabam utilizando no Brasil. Isso eu me lembro de 2015 ou 2016, se me falha a memória, várias pessoas do grupo já utilizavam o Nuedexta desta forma, utilizando os dois componentes, um que se vendia na Argentina e outro que se vendia na Holanda. Mas não Queridina e essa Dexta hidroprofano. Mas assim, não tem nada significativo em relação à doença, é apenas um medicamento. É uma coisa para melhorar essa parte de sintomas bulbares, labilidade emocional, controle da saliva, né? Essas coisas, mas assim, também não tem nada comprovadíssimo, não. Ele é um medicamento para outra coisa que acabou sendo utilizado. Ele é muito utilizado, por exemplo, em câncer, e acabou tendo alguns resultados na ela. Esse foi o trabalho que ele apresentou. Depois nós tivemos um trabalho muito legal, mostrando uma avaliação da função respiratória de forma remota, mostrando como é importante ter esse controle mês a mês da capacidade pulmonar, porque uma das coisas que ele coloca aqui nos protocolos fala que a gente deve fazer avaliação a cada 3 meses. Avaliação da capacidade vital e da capacidade da força diafragmática. Porém, para você ter uma análise mais certa, usando a escala de avaliação da ELA, seria melhor que fizesse no mês a mês. Então, ele tem um sistema, um softwarezinho que coloca no computador, no celular, e o paciente sopra, né? Ele orienta a família,
o fisioterapeuta vai na casa da família, orienta a família como utilizar, e a partir daí, uma vez por mês, é feito esse controle por meio da internet, de forma remota. Foi muito legal, mostrou que é viável, que é factível de ser feito e que não é caro, é uma coisa que... No Brasil a gente não tem esse equipamento, a gente não tem os equipamentos mais simples, né? A gente entende que é difícil demais conseguir colocar um equipamento desse na casa de cada paciente, apesar de ser um equipamento barato nos Estados Unidos, no Brasil a gente nem tem, nem pico de fluxo disponível, quanto mais um aparelho de prova de espirometria ou de capacidade vital. Mas é um futuro, né? Porque é muito menos dispendioso, o paciente não precisa ir à clínica, não precisa ficar saindo, às vezes você está longe, seu médico está longe, seu fisioterapeuta está longe, você precisa fazer essa avaliação, e esse fisioterapeuta, então, ele é um fisioterapeuta respiratório, ele faz toda essa avaliação à distância. E mostrou que o resultado é muito legal e que tem uma correlação muito forte mesmo da progressão da doença em relação à capacidade vital. Então, o marcador respiratório mais importante para a gente avaliar a frequência e a velocidade da doença é a capacidade vital. Então, isso é muito legal, porque aí perguntaram para ele também como que ele faz, então, para fazer essa avaliação quando o paciente é bulbar. Ele falou que alguns pacientes ele usa máscara, tenta usar a máscara nasal, mas que os outros ele excluiu da pesquisa. Infelizmente, a gente acaba tendo o resultado errado, usando o paciente com distúrbio bulbar, com alteração bulbar. Então, aí ele falou que nessa pesquisa ele acabou excluindo os pacientes bulbares. O outro que eles falaram também sobre tecnologia foi uma forma de avaliar, um outro também para avaliar a progressão da doença, que se chama acelerômetro. E esse acelerômetro também é um software que a pessoa vai fazendo alguns exames no mês a mês e vai tendo o resultado. Então, tem o exame de prensa da mão, tem um exame de prova de função, tem outras coisas que eles vão avaliando, oximetria e tal, avalia, e depois eles compilam esses dados e veem como é que está mês a mês a evolução da doença. Então, para entender se a doença é lenta, se a doença é rápida, aquele mesmo esquema que a gente está discutindo o tempo inteiro. E esses outros dois também foram do mesmo jeito, que foram as últimas duas palestras, uma mostrando sobre essa relação mesmo, sobre o cuidado no dia a dia, né, a medida no dia a dia, e os objetivos que cada um tem em relação ao que eles esperam da doença. Então, as pessoas ficam fazendo suas avaliações em casa, avaliam todas as relações com a escala, eles mesmos vão escrevendo, e aí depois eles mandam para ou às vezes é feito pelo telefone, e aí é feito então essa correlação com a evolução da doença. Eles fizeram essa relação sobre se isso é legal, se consegue, se essa avaliação remota realmente funciona. E por último, na parte da manhã mais cedo, falaram sobre um banco de voz, que é um banco que já acontece no Reino Unido, onde eles pegam algumas palavras com algumas qualidades, gravam a voz de algumas pessoas e depois eles comparam com a voz da pessoa que vai precisar. Então, eles têm isso para a pessoa ter a voz na hora de falar, de ter condição de falar alguma coisa. Então, eles colocam no software, colocam no computador e colocam uma voz similar à voz da pessoa. Então, eles olham algumas coisas sobre entonação, sobre a característica da voz, e eles gravam isso no computador e deixam para a pessoa ter gravado aquilo quando ele vier precisar de voz, né, de qualidade vocal. Então, também foi muito interessante. A gente já tem alguns anos, já vem acompanhando esse trabalho com a Banco de Voz. A gente já tem isso no Brasil também. Mas foi só para apresentar efetivamente o que estava acontecendo. E aí, o que você acompanhou também, Jorge, em relação à epidemiologia? Enquanto a Alê estava nessa sala, eu estava em outra sala. Eu acompanhei alguns estudos de epidemiologia e que eram estudos principalmente feitos com imagens, estudos bem bacanas, coisas bastante complicadas, falando de genótipo,
falando, eu acho que assim, o que é mais fácil para a gente entender, que não precisa de uma interpretação médica, foi falando sobre o estilo de vida na ela e os efeitos que ele causavam, doenças que você podiam ter, que eram pré-sintomáticas, né? E que poderiam causar uma mutação, no caso específico do gene C9orf72. E eles fizeram uma avaliação e viram que, novamente, pessoas com doenças cardíacas, se não me engano foi isso, poderiam ter uma alteração nesse gene. O número de pacientes não foi muito grande, mas eles viram que pacientes com cardiopatia, com colesterol alto e que tomaram em algum momento remédios para baixar o colesterol, e aí que é interessante, que tomaram, mas que não tomavam mais no momento do diagnóstico da doença, porque os que tomavam no momento do diagnóstico da doença não tinham nenhum problema, mas os que já tomaram um dia e deixaram de tomar tinham algum problema, alguma mutação no gene. Então, também eles não conseguiram concluir o estudo com alguma resposta, porque eles não encontraram uma explicação plausível de por que quem tomou remédios para baixar o colesterol e um dia deixou de tomar, tiveram um problema no C9orf72. E quem tomava e continuou tomando, não tinha esse tipo de problema. Então não ficou uma coisa clara se o problema era ter colesterol alto, se o problema era a medicação. Então não foi um estudo conclusivo, mas o que se chegou, os posters são todos aí para vocês acompanharem, está tudo no grupo. Se no grupo estiver difícil de encontrar, está mais claro na página da associação, porque lá os posters não descem, então estão todos em ordem. Então está claro de ver. Então eles não conseguem concluir, exatamente por essa questão, se o problema é a medicação, se o problema é o colesterol alto. Então o estudo requer um estudo mais ampliado, com mais pacientes, com um prazo maior para ser conclusivo. Teve alguns outros estudos, teve um estudo multicêntrico com uma população controle, também para ver os fatores de risco para a população que tem uma outra mutação genética. Esse estudo também está colocado no grupo. E esses estudos epidemiológicos, eles ficam às vezes difíceis para a gente disponibilizar sobre todas essas avaliações, porque eles utilizam termos muito específicos, né, clinical trials específicos, que requerem, às vezes, um conhecimento melhor do resultado, da metodologia, do que está sendo feito, até para a gente poder justificar o seu uso, né? Então, o que a gente sabe é que existem, sim, alguns desencadeadores, né, Jorge, que você falou da doença, que é ansiedade, o estresse, às vezes o uso de algum tipo de medicamento, mas que algumas coisas ainda não foram totalmente comprovadas. Então, eu acho que vale a pena para vocês que querem entender um pouquinho mais, que pegue esses slides, dê uma olhadinha, cada slide tem o que está colocado, assim, o que foi avaliado. Então, nós fotografamos tudo e eu acho que tem certas coisas que a gente tem dificuldade, às vezes, de passar, né? Em algum momento, quando nós estivermos com vocês, nós vamos passar para vocês outras coisas para ficar mais fácil, né? Porque realmente são tópicos muito difíceis para a gente disponibilizar e falar sobre isso. Teve um outro que falava sobre se era um fator, uma predisposição genética
ao predisposição genética, não, se era um fator de predisposição à ALS, o estresse, ou algum tipo de estresse psicológico, e a conclusão foi muito interessante, porque eles fizeram ansiedade, qualquer tipo, depressão, tudo bipolar, isso, e esse estudo mostrou que o grupo que tinha resiliência era o grupo que tinha sofrido um aumento enorme de ter esclerose lateral amiotrófica, e não o grupo de ansiedade, nem o grupo de depressão, nada, mas o grupo de pessoas que era resiliente era o grupo que teve um aumento enorme de esclerose lateral amiotrófica. Foi um estudo bem interessante, que surpreendeu muito a pesquisadora e também está disponível lá para vocês. Eu acho que do período da manhã era isso. Deixa eu só responder a Hilda. Essa avaliação remota é bem parecida com Pacientes Like Me, mas esse programa ele é um pouco diferente, porque ele é um programa específico para avaliação de capacidade vital, e o outro, ele tem alguns passos importantes de avaliação. Então, o software do Pacientes Like Me, você vai preenchendo todo dia, né? Várias vezes o que você está fazendo. Quando você andou, quando você deixou de andar. Esse não. Esse foi feito dessa forma mesmo, alguns objetivos específicos, e as pessoas ligavam para perguntar também sobre objetivos específicos, mas esses outros 2 remotos que tiveram, eles avaliaram capacidade vital, ventilação invasiva, ventilação não invasiva, até sentiram a falta de ter relação com a gastrostomia. Então, foi mais ou menos isso, tá? Não teve nada, não foi sobre Pacientes Like Me, mas é bem parecido. Aí de manhã foi esse, aí à tarde foi bem legal, nós tivemos uma parte de clínica, né, de entender um pouquinho sobre a progressão da doença, que foi uma das coisas que nós mais falamos, que eles estavam o tempo inteiro falando sobre isso, né, comentando sobre como que a doença evolui, que tem um grupo de doenças rápidas, um grupo de doenças lentas, e tem também uma parte, não sei se você colocou os posters, Jorge. Coloquei todos. Tem uns posters muito, muito legais, assim, o grande diferencial do congresso não é só a palestra. Junto com a palestra, tem uma seção muito grande de posters. E nessa seção de posters tem estudos maravilhosos, tem estudos que fazem uma grande diferença. Por exemplo, eles mostraram uma comparação muito sensacional de pacientes que utilizavam ventilação não invasiva e que utilizaram ventilação invasiva em 2 cidades, entre Ohio e Tóquio. E em Tóquio, os pacientes vivem muito mais e não têm pneumonia, e são pacientes traqueostomizados. Em Ohio, os pacientes usam ventilação não invasiva e tinham muito mais pneumonias. Então, assim, essas comparações são importantes para criar as estratégias de tudo que a gente faz no dia a dia. Agora, por exemplo, amanhã vai ter uma mostrando esse estudo retrospectivo de 122 pacientes que foram traqueostomizados. Então, eles apresentam algumas coisas, e nesse pôster apresentou muito legal, mostrando que o tempo de vida, a velocidade da doença do FlyLegs é muito mais lenta do que as outras. Então, e no outro grupo eles falaram de PALS, que é a esclerose lateral primária. E a esclerose lateral primária, muitas vezes, um dos questionamentos que eles colocaram é que ela não é colocada no tratamento, ela não entra no trial, né? Porque eles colocam que ela é uma doença diferente, ela tem uma velocidade diferente, e aí eles começaram a ter uma discussão melhor sobre isso hoje. Então, à tarde nós tivemos isso, né? Essa é de uma média. De uma média. Não, de uma média, a primeira que falou o seguinte, ele fez uma avaliação e um prognóstico. Nós uma média da Universidade de Lisboa, de Portugal, uma das maiores autoridades aqui da Europa de esclerose lateral amiotrófica. Ele fez uma avaliação lá do ambulatório dele, de Lisboa, sobre como que era o tipo de doença de pacientes mais velhos, né, daqueles pacientes mais idosos que desenvolviam esclerose lateral amiotrófica. Então, ele quis avaliar em relação ao tempo de sobrevida,
que tipo de sintoma era o sintoma mais comum, né, nesse tipo de paciente mais velho, porque a gente sabe que tem pacientes mais idosos mesmo, acima de 80 anos, 82, tinha até paciente de 89 anos, que começou com sintoma de ELA. Então, eles colocaram que esses pacientes, ele colocou de 160 pacientes do grupo deles lá, o grupo era, primeiro, mais velhos, eram mais mulheres do que homens, a esclerose lateral em idosos é maior em mulheres do que em homens, a maioria dos sintomas são sintomas bulbares, então a maioria da doença que acontece em pacientes mais velhos é a doença bulbar, e a sobrevida ela foi diminuída pela própria idade. Então, a idade foi um preditor, assim, fortíssimo para favorecer a morte do paciente. E uma outra coisa muito legal que ele apresentou, que 3 fatores de riscos que acontecem, que acabaram fazendo com que o paciente de ELA viesse a falecer, são fatores de riscos da idade mesmo, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, hipertensão, hipertensão sanguínea, né? Qual era o outro? Infarto, hipertensão. Derrame, não? Não, acho que era maior que eu gravei, era o infarto, hipertensão pulmonar, hipertensão cardíaca e diabetes. Na verdade, são as doenças do alterações idoso. e dislipidemias, isso. A doença do idoso mesmo, né? Então, isso foi muito legal. Correlacionaram bem assim. Ele também foi questionado por que ele não colocou, ele não avaliou se o paciente usava PEG, se não usava, se eles fizeram gastrostomia ou não. Então, assim, os estudos, eles são muito bem avaliados, muito bem analisados na hora que eles apresentam. Só que às vezes tem pouco tempo para perguntar. E aí eles têm essa dificuldade de ter todas as respostas, né? Então perguntaram para ele realmente falou que não fez essa análise, ele não avaliou, ele só avaliou se o paciente usava ou não Riluzol e se ele tinha ou não ventilação não invasiva. E realmente quem mais usava ventilação não invasiva eram os mais jovens, não eram os mais velhos, e que o Riluzol todo mundo usava. Mas que a maioria dos sintomas, então, eram bulbares, e por isso mesmo, às vezes, o paciente mais velho não usava máscara, tinha dificuldade. E a gastrostomia, ele então não falou sobre isso, para falar sobre sobrevida ou não em relação à gastrostomia. A do Mitsumoto, né, que falou sobre uma escala especial para... Foi muito legal. Para paciente de esclerose lateral primária, né, que ele acha que essa escala que a gente usa para esclerose lateral amiotrófica, que é a ALS... ALS-FRS-R, que é a escala onde você vê como é que o paciente está, avalia qual é a melhora ou a piora que ele teve quando ele volta à consulta médica, que deve ser criada uma outra escala específica para esclerose lateral primária, porque os pacientes de esclerose lateral primária evoluem de uma forma bem diferente. Então, o Dr. Mitsumoto, lá de Nova York, sugeriu, lá da Universidade de Colômbia, que deveria ser criada uma escala, e ele explicou o porquê, como é a evolução para esses pacientes. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele incluiu na escala da ALS-FRS, ele incluiu algumas perguntas, inclusive ele não colocou nenhuma alteração na parte respiratória, porque a escala ela tem 10 tópicos, e aí ele preferiu colocar alguns tópicos, o 9 e o 10, que é o tópico de fala e de respiração, ele não mudou. Porque ele considera que, como a esclerose lateral primária ela é uma esclerose que não compromete a parte respiratória, ele não quis mudar, as pessoas não sentiram necessidade de mudar nesses tópicos. Então, ele incluiu algumas perguntas muito interessantes, que podem verificar, inclusive o Jorge tirou a foto, mostrando, ele incluiu em vermelho as perguntas nessa PALS. E é muito legal, porque realmente, quando a gente usa a escala para avaliar os pacientes, algumas coisas não se encaixam, fica uma resposta meio que vazia quando você tem um paciente de esclerose lateral primária. Porque as perguntas não tem outra resposta, você não tem como ter outro tipo de abordagem com o paciente. E foi muito legal, porque dessa forma,
ele mostra que é possível fazer uma avaliação melhor dos clinical trials desse tipo de grupo, desse subgrupo, porque os resultados não eram compatíveis, muitas vezes, com medicamentos, porque eles não tinham essa escala fidedigna. Então, eles estão tentando utilizar essa escala, e foi muito legal que ele falou que o uso da escala da PLS para pacientes portadores de esclerose lateral primária, ela foi muito sensitiva, principalmente após 12 meses, e o resultado pode favorecer muito em clinical trials. E foi muito observado também que ele não precisou colocar, então, essa alteração da capacidade vital, porque normalmente o paciente de esclerose lateral primária não tem alteração da capacidade pulmonar. Então, eu achei muito bom, até tinham 2 pacientes de esclerose lateral primária que se sentiram bem privilegiados de poder participar, entender que existe alguém olhando para esse grupo. Fizeram perguntas. Fizeram perguntas, um fez pergunta, outro agradeceu, que se sentiu bem, de saber que agora ele pode participar, porque existe uma possibilidade de avaliação de forma diferente. Então, a esclerose lateral primária foi um tema, e ela realmente é uma doença mais lenta, ela demora mesmo a progressão, ela ocorre muito mais nos membros inferiores, não compromete muito pouco a fala, compromete muito pouco a respiração. Então, é realmente uma patologia que precisa ser olhada de forma diferente. Respondendo aqui a Kátia Guarnieri. Kátia, se você assistir as lives ou de ontem ou de anteontem, você vai ver que a gente fala, inclusive, dos irmãos gêmeos, que um tem, outro não tem. Eles são, inclusive, uma matéria de um estudo. Se você olhar aí os pôsteres, você vai ver que tem pôster com as fotos, inclusive, do filme Twins, Gêmeos, né? Aquele com o Schwarzenegger. Que é matéria de estudo para entender por que irmãos gêmeos, um desenvolve a doença, outro não, tá? Yara, eles não falam muito sobre ela familiar especificamente, ela 8, VAP-B. O que eles falam é dos genótipos que cada um tem. Então, as mutações que cada tipo de ela desenvolve um genótipo diferente. Então, eles batem muito nessa tecla, né? Quem desenvolve o FUS, o VAP-B, o outro tipo. Então, são quase 30 mutações genéticas que eles já encontraram, entre elas só de C9orf72, e aí estão a ela familiar e as esporádicas, e dentro das familiares N tipos diferentes, mas é isso que eles classificam. Então, eles não falam em ela familiar, tá? É isso. Continua ali. Agora acho que a gente tem que falar sobre aquela do fenótipo e do genótipo, que também foi muito legal. Acho que foi uma das melhores apresentações de hoje. Né? Nós tivemos uma aula muito bacana com uma professora da Universidade de Edimburgo, super novinha, e ela é uma geneticista, e ela apresentou a relação entre todos os pacientes. Eles fizeram uma análise muito grande de muitos pacientes, e os que, principalmente, o que ela pegou para análise foram os pacientes que tiveram maior sobrevida. Então, ela quis entender quem são esses pacientes, quais são os fenótipos desse paciente. Então, eles colocaram a idade, o tempo de doença, o tempo de diagnóstico da doença, que isso tudo principalmente, né, especificamente da Escócia. Então, ela pegou assim, a grande diferença é que eles têm bancos de dados, né? Então, quando ela vai avaliar, eles têm bancos de dados, assim, de muitos anos atrás. Então, ela conseguiu fazer um estudo retrospectivo de várias avaliações, tanto de todo o fenótipo e também do genótipo. Quer dizer, quando a gente fala de fenótipo, a gente fala de qual que era a idade, qual que era o tempo da doença, qual que era o maior comprometimento que essa pessoa tinha. Isso é fenótipo. E aí, qual era o fenótipo que tinha naquele gene que estava alterado? Então, tinha o SOD1, tinham 2 tipos de SOD1, aquele que era lento e o que era rápido. Tinha uma que era a FUS, que é um tipo genético mais agressivo. Apesar dele ser mais agressivo, ele ainda é de longa sobrevivência. Então, esses trabalhos, eles têm esse foco de avaliar
por que que esses pacientes são diferentes. E foi muito legal que, inclusive, foi colocado assim, que todo paciente que tem uma sobrevida muito longa, que ele deveria se realizar um teste genético para entender a relação entre o fenótipo e o genótipo desse tipo de paciente, porque isso pode clarear muita coisa. Então, nesse caso, ela fez isso. E aí também perguntaram para ela sobre sobrevida, sobre se o paciente usava ventilação, se não usava, se tinha... Aí ela falou, olha, o objetivo do trabalho não foi esse. O objetivo foi simplesmente avaliar os que ficaram mais tempo, que tiveram uma sobrevida maior, qual era o genótipo deles, que genes que eles tinham, e qual era o fenótipo deles. Então, foi possível avaliar, ela fez um trabalho muito legal, muito bem desenhado, a apresentação muito bem feita, e só que apenas para apresentar esses dados da Escócia. A Rebeca está perguntando. Oi, Rebeca, tudo bom? Se foi apresentado algum trabalho sobre quem tem regressão de sintomas, como perder o movimento retornar. Eu não vi nada disso. Também não vi, Rebeca. Não vi nada Rebeca. Sobre nada assim de regressão. Como eu disse, esse trabalho ele teve um foco, esse simpósio, né? Ele teve um foco muito de estudo, sabe? Foi muito legal, porque assim, as pessoas estão entendendo cada vez mais da doença. Você vê, só de colocar a esclerose lateral primária, né? Que é uma coisa que as pessoas deixavam de lado na hora de estudar os pacientes. Não teve nada, muita coisa relacionada a medicamento mesmo. Não teve. Então, eles estão cada vez afunilando mais os estudos para poder dar um tiro mais certeiro. Então, você já reavaliaram a qualidade dos trials, agora eles estão reavaliando como fazer trabalhos para detectar o tipo de genoma, tipo alteração genética que a pessoa tem. E assim foi. E por último, eles fizeram uma avaliação também sobre o Riluzol, mas o trabalho, vocês vão até ver aí, o trabalho ficou um trabalho extremamente confuso. Até ele foi, não foi. Na conclusão, ele fala que o Riluzol tem um efeito, que o efeito é benéfico, mas os dados são muito insatisfatórios. E o tipo de modelo de trabalho que ele fez, o modelo do desenho do estudo não consegue dar os resultados que ele teve. Então, ele não pode fazer aquele modelo de estudo e dar o resultado que ele teve. Porque ele falou, que melhora, não tem jeito. Então, o trabalho dele não foi legal, ele não teve uma boa... O doutor Mamed acabou criticando ali, fazendo uma pergunta meio crítica, um comentário crítico após a apresentação. Infelizmente, ele não foi feliz na apresentação dele. Não. Mas, então, isso foi o que aconteceu, né, hoje. Olha, eu queria fazer um comentário aqui, um breve resumo do que nós vimos todos esses dias. Amanhã eu não vou estar na live com a Alessandra e eu queria falar o que a gente viu, né? O que eu vi nesses dias todos, desde o dia 3 de dezembro até hoje. O que nós vimos foi o seguinte, a preocupação dos cientistas hoje, de todos eles que estão aqui, é uma só. Para um futuro breve, identificar, separar os tipos, vê se eu estou falando bobagem, Ale, mas separar os tipos de esclerose lateral amiotrófica por mutação genética, né? Para que o tiro seja mais certo. Exatamente. Para que o dia que a cura vier, ela certamente virá através de terapia que eles chamam de antisense, que é a terapia gênica, né? E aí eles vão poder achar um remédio para cada tipo de mutação. Então já encontraram 30 mutações. Tem pacientes que têm uma mutação, tem 2, tem 10, tem 5, não tem nenhuma dessas 30, vão ter que buscar outras, né? O que eles encontraram de mais relevante até agora o maior grupo identificado é o que tem a mutação C9OR72,
e o que eles perceberam até o agora... só de um também, né? O só de um é o segundo, e o que eles viram até agora é que 97% dos pacientes têm um problema com a proteína TDP-43, então isso também tem a ver com a esclerose lateral amiotrófica. Então, tudo isso agora são informações novas, informações recentes, e já existem estudos clínicos para esses dois tipos principais que foram identificados, genéticos para a mutação só de um, para a mutação C9 ORF72, mas tudo isso leva tempo, né? Então, não adianta sair correndo para querer fazer um exame genético, porque não vai ser... não vai ser agora. Não é para agora, mas é um caminho. Eu acho que isso também, o que mostrou para nós, é que assim, o caminho é esse. Né? Eu acho que assim, eu já falei isso ano passado, e agora a gente tem mais... Ano passado a gente falou, o caminho é a terapia gênica, mas não sabíamos como. Agora já sabe-se como. É fazer o genótipo, é saber quais são as mutações genéticas que tem nela. O Project Mine é um projeto muito importante, porque ele está fazendo, se não me engano, são 22.500 ou 27.500 genomas humanos inteiros para poder identificar todas as mutações que as pessoas com ela têm nos 6 continentes inteiros do mundo. Estão fazendo um banco pessoas mesmo. Vai ser... negras, caucasianas, índios, amarelos, enfim, de todos os lados, homens, mulheres, jovens, idosos, para poder identificar todos os tipos de mutações que podem ter, e aí vão estudar tudo com esse número grande, um grupo bem heterogêneo, bem diferenciado, e é assim que eles vão poder fazer esse mapa e poder trabalhar no que mais interessa, que é a cura. Então, acho que tem muitas coisas boas. Amanhã continua. Amanhã tem um estudo, uma parte muito legal sobre o manejo das gastrostomias, né? A parte de nutrição, tá toda manhã também. E toda a parte de nutrição e suporte respiratório. Então, eu acho que vai ser uma manhã muito cheia, e amanhã realmente é até muito tarde. Eu acho que a mais importante amanhã é a relação sobre os efeitos do metabolismo na esclerose lateral amiotrófica e também os efeitos do exercício no desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica. Então, eu estou até de tarde envolvida com isso, e eu acho que vai ser mais coisa. Tem muito tópico legal ainda amanhã. Se a gente pode, né, manter do mesmo jeito tudo que a gente tem falado até hoje, ou se a gente vai mudar alguma coisa. Então, eu acho que o momento é esse mesmo, a gente está ouvindo, isso é bom, isso não é, isso é bom, isso não é, né? E a gente vai ouvindo. Então, o Jorge também colocou vários posters aí, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tem muitos estudos sobre o Daravone, estudos sobre essa TDP-43. Eu vou colocar mais pôster agora ainda, antes de dormir. Quase todas as aulas que são dadas, elas têm um pôster correlacionado, então, assim, os tópicos são bem correlacionados. Tá muito legal, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. E uma última coisa que eu queria falar. O Brasil pode estar um pouco atrasado em termos da gente falar, poxa, mas aqui os pacientes não têm acesso ao exame genético, aqui os pacientes não sabem que tipo de ela ele tem, se é a mutação tal, mas por outro lado, aqui no Brasil, os pacientes têm um dos melhores cuidados que podem se ter no mundo inteiro. A gente presenciou aqui pacientes de primeiríssimo mundo que não têm os cuidados que vocês podem ter aí no Brasil, que não sabem as coisas que a gente informa aí na procura, que os profissionais aí no Brasil têm acesso. Que no mundo, em países como a Holanda, como a Islândia, como o Canadá, não fazem, os profissionais não sabem o que os profissionais de São Paulo, de Goiânia, de Belo Horizonte, os profissionais da Procura, os profissionais da Unifesp, os profissionais da Abrela, enfim, os profissionais que são capacitados e repassam isso para os profissionais
de vocês que querem aprender, que podem olhar os nossos vídeos no YouTube, que podem ir para os nossos cursos, que têm vontade de se capacitar, tem à disposição. Então, assim, os melhores legal. cuidados estão aqui para vocês. Não tem nada melhor em termos de cuidados do que os nossos pacientes têm à disposição no Brasil. Não existe. Pra vocês terem uma ideia, foi um rapaz conversar comigo agora, na apresentação do pôster, que o pai dele tem ela, ele é da Áustria, e ele ficou louco com o que viu, né? Viu o Ambu e tal, e falou, nossa, isso não sabia, não sei como é que faz isso. Então, assim, eles têm essas dificuldades mesmo, tem uma outra da Holanda que vai levar o equipamento para ela. Então, eu acho que, como o Jorge falou, nós estamos num momento legal, né? Nós estamos num momento de crescer mesmo, né? E é isso. Eu também fiquei muito feliz hoje, porque eu apresentei 2 posters pela associação. A gente vê muito isso acontecendo, né? Quase todos os trabalhos que são realizados e são apresentados, eles são envolvidos com alguma associação. E isso é muito legal. Então, até comentei com o Jorge, né, Jorge, que nós temos muitas coisas pela frente aí para construir em nome da Associação Procura. Então, fiquei muito feliz, realmente eu fui muito, as pessoas gostaram muito, falaram, vieram conversar comigo, gostaram muito do que viram, do trabalho que eu apresentei, e eu fico feliz que a gente está criando novos caminhos, e eu acho que é isso aí. A gente só vai mudar a realidade se a gente começar a incomodar a realidade, né? Então, quando a gente incomoda, as coisas mudam. E é assim que está acontecendo aqui na associação. Então, uma coisa incomoda, aqui no simpósio, uma coisa incomoda, a gente vai para frente. Incomoda, a gente vai para frente. Então, eu achei que isso que o Jorge falou foi muito legal. Nós começamos, inclusive, com a doutora Cari hoje. A doutora Cari falou exatamente isso para nós, que o nosso grande diferencial apesar de não termos toda a tecnologia, apesar de não termos todo esse aparato, né, medicamentoso e médico e tal, a gente tem a coisa mais importante que o paciente dela precisa, que é o cuidado. Então, a gente está aqui para cuidar de vocês. Para isso que nós estamos aqui nesse simpósio, para poder trazer para vocês o que há de melhor e que vocês, né, tenham a certeza que nós estamos no caminho certo. É isso aí. É isso que é importante. Tá bom, gente? Então, olha, boa noite. Aqui já passam de meia-noite. Daqui a pouquinho nós estamos de volta aí, estamos no simpósio de novo. Então, a gente precisa dormir um pouquinho. Então, amanhã estamos aí de novo, tá bom? Tá, gente. Um beijo. Amanhã passo para vocês tudo. Vou tirar todas as fotos também. E a gente vai estar junto amanhã à noite para passar as novidades que terão amanhã o dia todo. Tá bom? Tá. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.